Olá, sejam bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. Eu sou a Cris e nesta aula de amigurumi passo a passo irei ensinar como fazer este lindo chaveiro de ursinho. Ele é extremamente fofo, com apenas 9 centímetros de altura, pode ser utilizado como uma bela opção de lembrancinha de nascimento ou de aniversário, uma peça de crochê muito rápida e fácil de tecer. E claro que você pode personalizar nas cores que desejar. Trago ele em duas versões de cores, na cor brigadeiro e na cor castanha, para já terem uma noção de cores neutras e super fofas. E também na opção com lacinho, para transformar o nosso ursinho em uma bela ursinha em amigurumi. Lembrando que todo o material utilizado vai estar aqui na descrição do vídeo. Então já separa a sua cor preferida e vem tecer comigo. Vamos iniciar o nosso ursinho pelas pernas. E todo o corpinho do urso, das pernas até a cabeça, não terá costuras. Então a gente vai fazer a primeira perninha e depois seguir já direto do corpinho até a cabeça. Vamos iniciar então com um anel mágico, prendendo esse anel com pontinho, e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos fechar o anel. Aqui eu vou colocar um fio para marcar o início da minha carreira. E vamos então para a segunda carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Então aqui eu vou fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, que é o aumento, e já vou prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, e no ponto seguinte um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Já posso soltar o fio ali atrás e seguir então com um aumento e um ponto baixo até completar a carreira. Prontinho. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 4, já podemos tirar aqui o marcador. Esta primeira perninha já está pronta. Vamos só finalizar ela com um ponto baixíssimo. E aí já podemos cortar o fio. Vamos deixar aqui um fio longo para a costura depois, que vai ser necessário. Puxo o fio. E a primeira perninha então está pronta, é só voltar agora o vídeo no início dessa parte da perna e fazer a outra igual, sem cortar o fio, certo? Cheguei aqui no final da segunda perninha, vou finalizar ela também com um ponto baixíssimo, e agora nós temos que unir as pernas. Vamos pegar as duas e a gente vai unir aqui a partir do último ponto, certo? Do ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar aqui no último pontinho, não aqui embaixo, ó. Aqui é na carreira anterior. Então, nós vamos pegar bem no ponto baixíssimo. Só temos que segurar o fio, porque senão esse ponto vai se abrir. E aqui, esta carreira de número 5 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira das duas perninhas juntas. Então, aqui eu vou fazer no primeiro ponto 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, que é o meu aumento, e depois eu sigo com um ponto baixo para cada ponto, 2 pontos baixos. Agora eu só vou marcar aqui o início, né, da carreira, no primeiro ponto que eu fiz ali do aumento. Vou deixar aqui o meu fio, ó, bem certinho, e já podemos seguir então com os 2 pontos baixos, um para cada ponto. Então, eu já tinha feito ali o meu aumento, e agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu não vou ficar prendendo esse fio aqui, porque eu vou precisar dele depois para costura. Então, vou deixar ele aqui soltinho. Aqui, um ponto baixo.
e no ponto seguinte, o segundo ponto baixo. E sigo repetindo. Um aumento, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, e 2 pontos baixos. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. Mais uma vez aqui nessa perna, um aumento. E 2 pontos baixos. Opa, peguei o fio junto ali atrás. Pronto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, um aumento e 2 pontos baixos, só que na outra perna. Vou puxar aqui o meu fio, ajeitar ele aqui, e aí cuidar para pegar o ponto certinho aqui, certo? O primeiro ponto. Um aumento, 2 pontos baixos juntos, e agora 2 pontos baixos, um para cada ponto. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E segue repetindo mais 2 vezes, um aumento e 2 pontos baixos, até chegar ali no final dessa segunda perna, que é o final da carreira, totalizando 24 pontos. Falta repetir mais uma vez um aumento e 2 pontos baixos. Prontinho, cheguei aqui no final das 2 perninhas e elas já estão unidas. E a partir daqui, então, inicia a parte do corpo. Mas antes da gente seguir com as carreiras, nós vamos ter que utilizar aquele fio que deixamos ali na primeira perna para fazer a costura aqui entre as pernas, porque sempre fica ali um espacinho aberto. Então, com aquele fio que a gente deixou da primeira perna, nós vamos pegar aqui entre as perninhas e dar alguns pontinhos, fechando essa abertura que ficou, certo? É alguns pontinhos, não tem uma quantidade exata, é só até fechar bem ali aquela abertura que ficou. Vai dar aqui uns 2 ou 3 pontinhos. E aí sim, depois a gente continua com o corpinho. Ó, aqui eu tô fechando, ó. Já fechou aquela parte que ficou ali entre as pernas, né? Tinha um furo ali. E agora eu vou dar um nó. E já encerrou aqui a costura, então. Agora é só cortar esse fio. E está prontinha essa parte. Então, a partir daqui, nós vamos iniciar o corpinho. E aqui está bem certinho. E agora as carreiras de número 6 até a número 10 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 10 e o nosso corpinho já está ganhando forma. Então, a próxima carreira de número 11, nós vamos iniciar as diminuições. Para fazer a diminuição, a gente pega as alcinhas da frente dos 2 pontos seguintes, somente as alcinhas da frente, laça o fio lá atrás, puxa por entre os pontos e arremata como se fosse um ponto baixo. Então, essa foi a diminuição, e agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 12 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Ponto sobre ponto. E agora nós vamos fazer uma pausa para iniciar a colocação do enchimento nessa parte aqui das perninhas, certo? Então, nós vamos pegar aqui o enchimento. A parte das pernas vai bem pouco enchimento, mas tem que preencher bem ela, deixando ela bem certinha, bem redondinha.
e aí vai moldando, né, a peça. Pode ser até com o cabo aqui da agulha mesmo, que facilita. Já faz até o formato certinho ali da perninha. E agora na segunda perna também, né, vamos preencher as duas igualmente, para que não fique uma maior que a outra. E depois a gente segue preenchendo o corpinho. Agora a gente pode colocar aqui no corpinho, e depois, conforme a gente vai fechando as carreiras, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento, sempre moldando a peça. Vamos seguir então com a carreira de número 13, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Fiz a diminuição e no próximo ponto, um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 14 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Ponto sobre ponto. Então, aqui nós chegamos no final do corpinho e já vamos iniciar a cabeça. Então, a carreira de número 15 será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Aqui nós tínhamos finalizado a carreira com 12 pontos, então nós vamos dobrar essa quantidade de pontos. Vamos terminar essa carreira com 24 pontos. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, ó, e aqui já está ganhando a forma da cabecinha. Já está aumentando, né? Então, vamos preencher essa parte aqui do corpinho agora, moldando ele, deixando o corpinho bem bonitinho. Vou ajustar ali para os lados primeiro, né? O enchimento lá nas perninhas. E agora sim, vou preenchendo e moldando o corpinho. A carreira de número 16 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, 2 pontos baixos juntos e 3 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Vou só tirar aqui o meu marcador e passar mais para cima, porque já estava ficando curto aqui, né? Então, a carreira de número 17 agora será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Cheguei aqui então no final da carreira 17 e nós já temos aqui o formato da base da cabecinha. Então, nós não vamos mais aumentar as carreiras, né? Só vamos subir agora carreiras de ponto sobre ponto. Então, as carreiras de número 18 até a número 24 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 7 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 24 e aqui já temos o formato da cabecinha, né? Então, a próxima carreira de número 25 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Fiz aqui a diminuição, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos, até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 26 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos.
E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. E aqui nós temos que dar uma pausa agora para a colocação dos olhinhos. Então, nós vamos deixar essa parte do fio ali para trás da cabeça e do corpinho. E vamos cuidar agora o alinhamento aqui, né? Também temos que cuidar a quantidade de carreiras para a colocação dos olhinhos. É mais fácil contar de cima para baixo do que lá de baixo para cima. Então, nós temos que colocar os olhos entre as carreiras de número 21 e 22. Aí você pode contar regressivamente, né, lá de cima para baixo. Só cuidar o alinhamento aqui para que fique retinho lá os olhos com as perninhas embaixo. E aí você já tem uma base, né, do alinhamento. Os olhos são com travas de segurança de 7 milímetros, certo? E agora nós vamos então fazer a colocação deles. Vou só cuidar aqui então as carreiras, entre a carreira de número 21 e 22. Vou fazer a abertura aqui e inserir o olho. Certo? E agora, entre os olhos, depois deles colocados, teremos uma distância de 4 pontos entre eles. Então, vamos contar 4 pontos e depois do 5º ponto é que eu vou inserir o olho, porque nós temos ainda a bordinha do olho, né? E os 4 pontos são depois dos olhinhos colocados. Então, agora a gente vai colocar ele aqui. E agora sim, entre os olhos, deve ficar aí uma distância de 4 pontos entre eles. Já coloquei as travinhas e agora vamos então para a carreira de número 27, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Fiz a diminuição, agora 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Agora vamos fazer uma pausa para a colocação do enchimento, desde aqui, ó, o pescocinho, para que ele fique bem firme, até a cabecinha. E aí vai moldando a peça, né? Primeiro vamos colocar ali entre a cabeça e o corpinho, no pescoço. Preenche bem. E depois segue com o preenchimento aqui da cabecinha, sempre moldando ela até que ela fique bem redondinha e bonitinha. Ok? E aí vai colocando o enchimento. Aqui já ficou bem bonitinha, vamos seguir então a carreira de número 28, será de uma diminuição e 1 ponto baixo. Uma diminuição e 1 ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e 1 ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vamos fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento. E agora vai preencher bem aí a cabecinha até deixar ela bem redondinha e que ela fique firme, né? Só cuidar para não encher demais para que não abra os pontos, mas tem que ficar bem firme. Prontinho. Agora a carreira de número 29 será somente de diminuições. Serão 6 diminuições no total. E aí nós vamos finalizar esta carreira com apenas 6 pontos. Então, nós tínhamos 12 pontos no início da carreira e agora nós vamos finalizar ela com apenas 6 pontos. É só seguir fazendo diminuições, sempre pegando as alcinhas da frente de 2 pontos e arrematando com ponto baixo. Já estou chegando aqui no último ponto. Prontinho, puxo o fio. Vamos cortar esse fio deixando ele longo para fazer o arremate final. Puxo o fio aqui em cima e já podemos tirar esse marcador. E agora vamos preencher aqui o restante da cabecinha, essa parte do topo da cabeça, dando o formato certinho dela. Cabeça bem preenchida, agora com uma agulha de tapeceiro ou agulha para bonecas, vamos pegar aqui somente as alcinhas da frente de cada um dos 6 pontos que restaram e vamos passar o fio.
formando aqui então um anel mágico invertido para poder arrematar e finalizar essa cabeça. Então, sempre pegando a alcinha da frente dos pontos, até o final ali da carreira dos 6 pontos que restaram. Pronto, peguei todos, agora eu vou só puxar esse fio até fechar esse anel que se formou. E aqui, então, nós vamos pegar um pontinho do lado, passar o fio por cima da agulha para dar um nó. E agora eu vou inserir essa agulha bem no centro desse anel que se formou, passando a agulha ali por dentro da cabeça, puxa bem o fio e vamos dar um nozinho de segurança aqui. E agora sim podemos esconder esse fio, passando ele ali por dentro da cabeça novamente. E aí é só cortar. Corta o fio. Ajeita a cabeça aí com a ponta da agulha, né? Vai fazendo o formato dela ficar mais arredondadinho, direitinho. Moldando ela, puxando o enchimento por dentro. E aqui está, então, o nosso corpinho base prontinho para o ursinho. E agora vamos tecer, então, o focinho. Aqui eu peguei um fio na cor Off-White. Vamos iniciar, então, com o anel mágico, prendendo esse anel com um pontinho. E agora fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para deixar arrematado. E aí é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira. Finalizei a carreira aqui com 12 pontos, e a carreira de número 3 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Finalizei aqui a carreira de número 3, podemos tirar já o marcador. E agora, só para não ficar uma diferencinha que sempre fica aqui no início das carreiras, para completar aqui o número de pontos para cada carreira, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Prontinho. Puxo o fio. Vamos deixar esse fio aqui longo só para fazer o arremate final. Eu vou usar cola depois para colocar no ursinho. Então, aqui nós vamos finalizar simulando um ponto. E aí, então, nós vamos pular o ponto seguinte e de trás para frente vamos inserir a agulha, laçar o fio puxando esse fio para trás. Agora, nós vamos pegar aqui no ponto onde sai o fio e vamos laçar esse fio puxando ele aqui por cima dos pontos. E aí é só puxar bem esse fio para fazer o arremate final. E ele fica bem certinho, bem perceptível o nosso arremate, certo? Então, aqui temos o nosso focinho. Vamos cortar esse fio aqui que ficou do anel. E este outro aqui vamos deixar por enquanto. Depois, lá no final, a gente corta ele. Agora, vamos bordar aqui o focinho. Para fazer o bordado do focinho, eu vou usar aqui um fio mais fino, um fio Anne. Vou deixar esse fio aqui do focinho para baixo. E vamos, então, inserir a agulha lá de trás para frente. Aqui na penúltima carreira, entre a penúltima carreira aqui e a última. E vamos inserir agora a agulha bem no centro ali do anel. E agora nós temos que formar um V, que vai ser o nosso delimitador aqui do focinho. Então, eu vou colocar agora a agulha de trás para frente novamente. Numa distância aí que fique um focinho pequeno, mais bonitinho. E aqui
vou inserir a agulha sempre agora no mesmo local ali no anel, no centro do anel mágico. Então, dessa forma, nós já temos ali o limite de onde a gente vai fazer o bordado. E agora, nós vamos bordar dentro desse V que a gente formou aqui com o fio. Então, é só seguir passando o fio aqui até preencher todo o focinho. E aí, é só ir bordando. Sempre inserindo a agulha no mesmo local ali no centro do anel e na mesma carreira ali na parte de cima do focinho, para que ele fique bem alinhadinho. E aí, vai preenchendo todo esse espaço aqui no meio, de onde a gente já marcou para fazer o focinho. Aqui eu já estou preenchendo o espaço, ó, tem que preencher todo ele. Quanto mais fechadinho, melhor, mais bonitinho fica o focinho. E por último, a gente vai fazer a borda de novo aqui, contornando o focinho. Já estou chegando no final, já fiz o outro lado ali do contorno do focinho e agora estou fazendo aqui este lado. E agora nós temos que fazer a parte de cima do focinho, para que fique mais alinhadinho, né? Não fique aparecendo tanto os fios brancos atrás ali. Ajusta bem com a ponta da agulha mesmo. E aí, nós vamos passar esse fio aqui na parte de cima, ó. Umas 2 vezes até preencher aqui bem certinho esse contorno. Então, passei uma vez e agora vou passar mais uma vez ali o fio. Sempre pegando o mesmo ponto, né? Passo ali, ó, novamente em cima. E agora nós vamos encerrar, então, o bordado prendendo o fio lá atrás com um nó. Ó, ficou bem bonitinho já aqui, bem preenchido. E o formato também ficou bem bonitinho, então eu vou dar um nó aqui atrás com esses fios, para prender bem. E agora vou cortar o excesso do fio. Pronto. Aqui está, então, o focinho prontinho, ajusta aí os fios ali para ficar bem bonitinho. E aí, nós vamos ter que colar esse focinho no ursinho, nessa posição, com o fio aqui para baixo, mas eu já vou cortar esse fio. Não corta muito curto para não desmanchar ali a parte de baixo, né? E agora, antes de colar no ursinho, nós vamos verificar a posição certinha ali do focinho. Tem que ficar assim, ó, dessa forma. Então, vamos colocar a cola aqui na parte de trás do focinho. E depois de colocar essa cola aqui atrás, vamos aguardar ali uns 3 minutinhos para dar uma secadinha na cola antes de fixar no ursinho. Desta forma fica mais fácil de fixar e ele vai aderir mais rápido. Prontinho, já guardei aqui os 3 minutinhos e já posso colocar então no ursinho. Vamos posicionar bem certinho, cuidando para não sujar o urso com a cola, né? Já posiciona bem certinho no local. Ó, aqui é a posição entre os olhos, nesta carreira de baixo ali dos olhos. E aí, vai pressionando para que a cola pegue direitinho. E vamos ter que, então, aguardar secar essa cola, né? Enquanto a gente faz as outras partes do ursinho, a cola vai secando. Vamos agora tecer as orelhas. Vamos deixar um fio aqui no início, de sobra. E vamos iniciar também com um anel mágico, só que o anel mágico é diferente. Vamos prender esse anel com ponto. E agora, dentro desse anel, nós vamos fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, 4 pontos altos, um ponto alto,
2 pontos altos, 3 pontos altos e 4 pontos altos. Agora vamos fazer um meio ponto alto e um ponto baixo. Prontinho. Vamos fechar o anel. Puxa bem o fio. E vamos dar um nó nesse fio agora na parte de trás ali da orelha. Vamos cortar o fio aqui, deixa ele longo para a costura depois. Puxa aqui o fio. E vamos dar um nó aqui nos dois fios. As duas pontas do fio. Prontinho. Então, esta primeira orelha já está pronta. Agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Já estou com as duas orelhinhas prontinhas e vamos deixar reservado para a costura no final. Agora vamos tecer os braços, iniciando então também com o anel mágico, prendendo o anel com pontinho e agora dentro desse anel 6 pontos baixos. A carreira de número 2 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo mais 2 vezes. Um aumento e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 9 pontos. As carreiras de número 3 e 4 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 9 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 4 e a carreira de número 5 será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. Fiz aqui uma diminuição e um ponto baixo, e agora segue repetindo mais 2 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. Mais uma vez, uma diminuição e um ponto baixo, finalizando a carreira com apenas 6 pontos. Prontinho. Vamos tirar aqui o marcador. Puxo o fio e agora nós vamos colocar o enchimento aqui no bracinho. É bem pouco o enchimento, né? Só para dar o formato ali da ponta do bracinho. Então, vamos preencher. E aqui está, então, o bracinho. Vamos fechar, então, com pontos baixos. Vamos fazer aqui 2 pontos baixos, né? Pegando o ponto da frente e o de trás juntos. E arremata com ponto baixo. Sempre fica um pontinho aqui, ó, sobrando. Então, pega no próximo. Aqui, um ponto baixo e 2 pontos baixos. Pegando os pontos da frente e os de trás juntos. E no último aqui, nós vamos pegar ele sozinho e fazer um ponto baixíssimo. Puxo o fio, vamos deixar um fio longo para a costura. Puxo o fio, puxa bem que vai dar um nozinho. E agora é só voltar o vídeo no início dessa parte do braço e fazer o outro igual. Já estou aqui com os 2 bracinhos prontinhos e vamos deixar reservado para depois. Agora vamos fazer o rabinho, iniciando também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Prende o anel com pontinho
e segue com 6 pontos baixos dentro do anel. Fecha o anel. E a carreira de número 2, nós vamos iniciar somente no primeiro ponto com um aumento. Então, a gente faz aqui um aumento, já prendendo ali o fio que ficou de sobra. E agora segue com 5 pontos baixos até o final da carreira. Um para cada ponto. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e 5 pontos baixos, finalizando então a carreira com 7 pontos. Ajeita bem aí para dar o formato, certo? Podemos tirar já o marcador. Este fio que ficou de sobra aqui, vamos cortar, que ele tá muito comprido, né? Pronto. E agora vamos fechar aqui com pontos baixos, pegando os pontos da frente e os de trás juntos. Vou só ajeitar ali o fio. E aí, vamos seguir fechando, então, pegando os pontos da frente e os de trás. E arrematando com pontos baixos. Vamos fazer aqui uns 3 pontos no total. Este é o segundo e agora o terceiro ponto baixo. Prontinho, puxo o fio. Vamos cortar o fio, deixando ele longo para a costura. Puxa bem aqui o fio. E aqui está pronto, então, o rabinho. Vamos para a montagem. E agora vamos, então, para a melhor parte, que é a montagem do nosso ursinho, né? Nós primeiro vamos fazer aqui, ó, um pequeno efeito aqui nos olhos dele, aproximando mais. Para isso, nós vamos usar o mesmo fio que a gente usou na cabeça, né, no corpinho. Vou inserir o fio aqui por trás da cabecinha, saindo bem rente ao olho, na parte de cima dele. Dessa forma. Puxo o fio. Agora eu vou passar esse fio pela lateral do olho e inserir a agulha aqui, ó, bem embaixo dele, saindo exatamente na mesma posição do outro lado, bem rente ao olho também. Pronto. Vamos puxar o fio, passando esse fio por baixo do olho. Puxa bem até ele desaparecer ali embaixo do olhinho, certo? E vamos fazer o mesmo do outro lado. Vamos passar o fio aqui pela lateral do olho, lateral externa, e vamos já inserindo a agulha, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa bem o fio até ele desaparecer embaixo do olho. E agora, nós vamos puxar as duas pontas do fio, fazendo o formato do rostinho ali do urso, aproximando mais os olhos. Dá um efeito bem bonitinho para o nosso ursinho, faz toda a diferença. Vamos prender, então, o fio aqui atrás, com um nó. Verifica se ficou bonitinho, ó. Olhando assim dá para ver, né? Então, é só finalizar, então, com os nozinhos aqui atrás. Vou só igualar as pontas do fio para facilitar. E vou puxar agora o fio aqui por dentro da cabeça com a agulha. Puxa bem. Até esconder o nó. E agora é só cortar o fio. Agora nós vamos então costurar as orelhas. Antes, nós vamos verificar a posição certinha delas, no formato que fique mais bonitinho no ursinho. Lembrando que a posição das orelhas do urso é que faz toda a diferença. Às vezes, só no colocar numa posição errada vai ficar o urso com uma cara de cachorrinho. Então, temos que verificar a posição. Eu gosto de alinhar aqui em cima, ó, nessa carreira, logo acima dos olhos. Então, eu vou colocar alfinetes aqui, você pode colocar aí também, antes de iniciar a costura, para verificar a posição certinha. E aí, já vai ver como vai ficar a carinha dele, né? Então, vamos prender aqui com os alfinetes.
as duas orelhinhas. E aí a gente pode ter uma ideia já da posição certinha para fazer a costura e não ter erro. Dessa forma já tá no lugar certinho. Como a orelha é bem pequenininha, então fica mais difícil até de posicionar, né? Aqui para mim, essa posição aqui já está bem legal. E agora eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Ó, cuida para colocar na mesma posição, contando quantos pontos ficaram aqui de distância. E conta a mesma quantidade de pontos aqui do outro lado. Prontinho, ó que bonitinho que já ficou. E assim você verifica a posição certinha antes então de iniciar a costura. Agora aquele fio que ficou do início do anel, nós vamos pegar ele primeiro e vamos inserir a agulha, vou só tirar aqui para facilitar. Vamos inserir a agulha aqui na cabecinha, atravessando ali por dentro dela. E puxa bem o fio lá atrás. Pronto. E agora, com o outro lado, né, o outro fio, nós vamos iniciar a costura mesmo. E a costura é bem simples, nós vamos pegar os pontos da cabecinha, inserindo a agulha ali, ó, na cabeça. Cuida aqui a distância, né, certinha. E a carreira que está iniciando a costura. E agora eu pego aqui, ó, no pontinho bem de baixo ali da orelhinha. Pego as duas alcinhas do ponto. E prendo ali a ponta da orelha. Aí é só seguir costurando. Vou inserir a minha agulha no mesmo ponto da cabeça. E vou passar ela aqui no outro pontinho. Na verdade, eu saí ali de novo para pegar num ponto mais acima, que fica mais fácil, tá? Pronto. Agora eu vou pegar aqui, logo abaixo do anel. E agora eu insiro a agulha subindo uma carreira na cabeça. E prendo ali outro pontinho da orelha. Até ela ficar bem firme ali na posição. Ó, que já está bem bonitinho, só tem que prender bem ela para ela não ficar caída, né? Vou dar um nó. Verifica se ficou certinho. Vou pegar mais um pontinho aqui da orelha que ela vai ficar mais firme. Ó, agora sim. E aí vou dar outro nozinho aqui. Pronto, a posição já ficou ótima. Agora eu vou inserir a minha agulha atravessando aqui na cabecinha, saindo lá onde está o outro fio. Prontinho. E aí eu vou dar um nó aqui nesses fios atrás, só para não mover esses fios depois. Nós vamos ajeitar aqui com um nó. E puxar as duas pontas do fio ali por dentro da cabeça. Para esconder o nozinho. Pronto. E aqui, então, está certinha a orelha, agora é só fazer o mesmo do outro lado. Orelhas costuradas, agora chegou a vez, então, de costurar os bracinhos.
Vamos antes ajeitar aqui a cabecinha, ó, fazendo o formato ficar mais redondinho aqui nessa parte de baixo da cabeça, nas bochechas, para que fique um formato de ursinho mais bonitinho, com a carinha mais redondinha. E aí vai ajustando com a ponta da agulha mesmo, fazendo o formato ficar mais bonitinho, moldando a cabecinha, certo? E aí você vai fazendo aí até ficar bem bonitinho. A costura dos braços é feita de forma bem simples. Precisamos primeiro posicionar aqui na lateral do corpinho, alinhando com a parte da orelhinha lá em cima, para que fique mais bonitinho. Então, a gente só tem que cuidar mesmo o alinhamento lá em cima com a orelha e fazer a costura. A costura a gente faz aqui bem na união entre a cabeça e o corpinho, bem nessa carreira aqui da divisão, certo? Então, é só inserir a agulha no corpinho e pegar os pontos ali do bracinho, da última carreira do bracinho, os pontos do fechamento. E aí puxa bem para ficar bem presinho, né? E é poucos pontos que a gente vai precisar. Então, aqui nós vamos fazer uns 3 pontinhos, mais ou menos. E no último ponto a gente vai dar um nó para prender bem o bracinho. Só que ainda não vamos finalizar, porque eu quero que esse bracinho fique para baixo, que ele não fique subindo, né? Para não ficar assim solto. Então, eu vou dar uns pontinhos nele na parte de baixo do braço. Então, é só inserir a agulha agora por dentro aqui do corpinho, saindo ali na posição que a gente quer que ele fique com o bracinho, e dar uns pontinhos aqui no braço, prendendo no corpinho. Bem simples. Ó, vai puxando o bracinho, verificando a posição certinha. Aqui eu vou subir um ponto, para não ficar tão embaixo essa costura. E a gente faz de forma que não fique aparecendo, né, esses pontos. Então, tem que prender ali mais em cima e puxar bem o fio para ficar bem presinho. Antes eu faço aqui já todos os pontos para depois puxar bem o fio. Ó, nessa posição já fica bem bonitinho, então já podemos finalizar. Eu vou atravessar aqui com a agulha, puxo bem ali para prender certinho, e ali atrás eu já vou dar um nozinho. Só ajustar ali o enchimento por dentro do bracinho, e aqui eu dou o nozinho e podemos encerrar então esta costura. Não é difícil, né? Ainda mais que são poucos pontos, então fica bem fácil. Só ajeitar aqui e já podemos cortar o fio. Pronto. E agora é só fazer o mesmo do outro lado. Cuidar o alinhamento lá com a parte da orelhinha e fazer a costura na mesma carreira aqui. Bracinhos costurados, já está ficando um amor o nosso ursinho, não é mesmo? Agora está faltando aqui o rabinho dele. Vamos prender então o rabinho aqui bem atrás, cuidando para ficar centralizado e bem abaixo, né, do corpinho. E aqui mais ou menos, ó, 2 carreiras ali acima das pernas, a gente inicia a nossa costura. É uma costura bem simples também de fazer, só pegar aqui por entre os pontos do corpinho e passar agora a agulha por entre os pontos da última carreira do rabinho. E vai prendendo, cuidando sempre para que fique alinhado, né, no centro do corpinho ali embaixo. Não tem mistério. Então, é só seguir fazendo a costura. Já estou chegando aqui no último ponto. E aí, vamos verificar como está ficando, ó. Eu não quero que ele fique assim solto, porque senão vai ficar estranho, né? Então, a gente vai prender aqui na parte de baixo, então, do rabinho, da mesma forma que a gente fez com o bracinho. Passa o fio ali para baixo e vai dando uns pontinhos aqui no corpinho e no rabinho, para prender bem ele ali embaixo. Não tem uma quantidade certa de pontos, né?
É só ir fazendo os pontos até que ele fique bem preso. Eu primeiro pego todos os pontinhos ali que eu acho que vai ser necessário e depois eu puxo o fio de uma vez só. Ó, agora é só puxar bem e ele ficou bem presinho na posição que eu quero. Agora sim ficou bom. Então a gente já pode finalizar esta costura. Vou dar um nó aqui também. E depois é só esconder o fio e o nozinho e cortar. E para quem quer transformar o ursinho em uma ursinha, agora o próximo passo é tecer o lacinho. Vamos deixar um fio longo aqui no início, um pouquinho longo só, e no anel mágico vamos prender ele primeiro com um pontinho e seguir com 3 correntinhas. Agora, 2 pontos altos, um ponto alto e 2 pontos altos. E vamos fazer novamente 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Prende lá dentro do anel com um ponto baixíssimo. E agora vamos repetir tudo novamente. Segue com 3 correntinhas, 2 e 3. 2 pontos altos, um ponto alto e 2 pontos altos. E agora 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E prende lá dentro do anel com um ponto baixíssimo. Prontinho, puxa o fio. Vamos fechar o anel com aquela outra ponta do fio. Puxa bem, até fechar bem esse anel. E agora nós vamos pegar esse lacinho aqui e passar por cima do laço, bem no centro do laço. E aí é só puxar o fio, apertando bem esse laço. Pronto, ó, ficou bem fechadinho e já deu o formato certinho do lacinho. E agora nós vamos dar umas voltas com esse fio aqui no centro do laço. Quantas voltas forem necessárias para deixar ele bem bonitinho. Não dá para fazer muitas voltas também, porque senão ele perde o formato. Aqui para mim já está bom. Vamos cortar o fio e vamos dar um nó atrás aqui do lacinho. Cuida para não sair do lugar, né, ali os fios. E aperta bem. Pronto. E caso você queira costurar, utilize os fios para a costura. Eu aqui vou cortar e depois eu vou colar na cabeça da ursinha, certo? E ficou muito bonitinho aqui o nosso lacinho. Depois a cola esconde essas pontinhas aqui. Ó, muito bonitinho, não é mesmo? Ficou um amor. Vamos agora costurar a parte do chaveiro aqui em cima da cabecinha. Bem centralizado na cabeça, né? E aí é o mesmo fio que eu utilizei para fazer o corpinho. Vou inserir a agulha aqui saindo lá em cima no topo da cabeça. Aí você escolhe a posição que fique melhor aí para você, para que quando o chaveiro esteja pendurado, ele fique em pezinho, né? O ursinho fique em pé. E aqui eu vou dar, então, um nozinho para prender bem esse fio. Vou dar aqui 2 voltas na agulha. E agora eu puxo o fio lá atrás. Pronto. Vou inserir minha agulha agora saindo aqui um pouquinho mais para trás ali da cabeça, mas bem no centro também. E aí, a partir daqui é que eu vou costurar o meu chaveiro. Agora nós temos que prender o fio em um dos elos aqui da corrente, né? Nesse último elo. Então, vamos dar mais uns pontinhos ali prendendo na cabeça. Na verdade, é passar o fio pegando ali o elo e saindo com a agulha no mesmo ponto, né? Para ficar bem direitinho. E aí passo umas 2, 3 vezes dentro do elo para prender bem. E aí já podemos finalizar.
Agora eu vou passar aqui novamente a agulha. Acho que já está bem preso, né? Então, eu vou dar um nozinho aqui, num ponto aqui do lado. Prendendo bem ali o fio. E vou inserir agora a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa. Ajeita ali certinho. Vou dar um nozinho aqui. E aí é só cortar o fio e esconder esse nó. Puxa o nozinho ali para dentro da cabeça. Pronto. Aqui já estou com um lacinho na ursinha, mas percebi que a gente não fez a sobrancelha. Então, com o fio preto, o mesmo que eu bordei o focinho, vamos aqui bordar a sobrancelha dela. Acima do olho ali, uma carreira acima do olho, eu vou inserir a minha agulha, saindo uma carreira ainda para cima, certo? E aqui, ó, nós vamos puxar o fio com cuidado. Agora nós vamos dar um nó bem no cantinho da sobrancelha, desta forma. Vamos dar um nó aqui, para essa sobrancelha não se mover. Então, a gente faz o nozinho bem aqui, isso dá mais segurança para não desmanchar essa sobrancelha. Dá para fazer de outras formas também, mas esta forma aqui é a que fica melhor. E agora, vou com a agulha puxar as duas pontas do fio, atravessando ali a cabeça, para esconder o nozinho. Puxa bem ali os fios até esconder o nó. E prontinho. Aqui está a sobrancelha, então, já bem certinha. Agora é só cortar o fio. Independente se for o urso ou a ursa, o melhor é fazer a sobrancelha, certo? E agora é só fazer do outro lado. Da mesma forma, puxa ali até esconder o nó, ajeita com a ponta da agulha. E aí é só cortar o fio também. E aqui está a ursinha prontinha e ficou a coisa mais fofa. Se você optou por fazer a versão ursinho, tenho certeza que também ficou um amor, pois a diferença é só o lacinho. E viram como é rápido e fácil de tecer? Muito fácil, não é mesmo? Esta dupla foi um verdadeiro sucesso lá no meu Instagram. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desta aula. Vai fazer para vender ou para presentear alguém? Espero de coração que vocês tenham gostado desta aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!